Capítulo 73, 2, O dia em que as cerejeiras caem. O tratamento desta jovem foi muito cruel. A guerra já é suficientemente cruel. Os métodos dessa jovem são muito maus. Não há nada mais tolo do que discutir os deveres de alguém em um campo de batalha. Ou talvez, seja porque uma compaixão, que não condiz com seu senhorio, tenha surgido. Eu lhe disse para matar as coisas que te obstruem. Eu cortei suas palavras. Embora ela tenha se tornado eloquente por ter recebido a educação em retórica tanto de mim quanto de Lápis, ela ainda não tinha a capacidade de ir contra mim. A coisa que está obstruindo você não é algo como esses crânios. Olhe atentamente. É a coisa que impede o seu caminho, não o seu próprio passado. Farnese ficou em silêncio. Como se a menina, que massacrara pelo menos vários milhares e no máximo 10.000 hoje, estivesse sendo bloqueada por uma parede invisível, permaneceu no lugar sem poder mover-se nem um centímetro. Embora essa jovem não queira admitir isso. Quando Farnese mal conseguiu abrir os lábios, o céu já estava evidentemente escuro e várias tochas estavam acesas em todo o acampamento militar. Sua senhoria está correta. Embora essa jovem tenha conseguido se libertar do ponto em que essa jovem se iludiu acreditando que o som da neve era o grito das cigarras, essa jovem ainda está presa às correntes do passado. E esta jovem não consegue controlar isso com a sua própria vontade. Em vez de palavras, o enunciado de Farnese estava mais próximo do de um pequeno suspiro. Sempre que há um rosto que está mostrando emoções diante dos olhos dessa jovem, essa jovem quer dilacerá-lo como uma espada. Se há um rosto que amaldiçoa essa jovem entre eles, então esta jovem quer mostrar aquele rosto depois de tê-lo dilacerado. Ao fazer isso, esta jovem senhora deseja saborear o sentimento de vida, saboreando o fato de que eles estão mortos e esta jovem está viva. O que essa moça deveria fazer? O que essa moça deve fazer para mudar isso? Farnese baixou o olhar para o chão. Essa criança provavelmente andava de um lado para o outro em sua mente, já que ela não sabia o que fazer. Ela sabia o que precisava consertar, mas não sabia como consertar. No entanto, só isso já era um grande passo. Até recentemente, Farnese era uma massa de traumas. Ela havia negado o fato de ter sido vítima de violência por seu próprio pai, disfarçou o fato como mentira sem alterar sua expressão facial nenhuma única vez, e ela só falava sobre suas cicatrizes reprimidas quando estava sob a influência de álcool ou álcool. Drogas. Em comparação com aqueles dias, Farnese não se tornou muito mais maduro. Lápis disse que Farnese era perigoso. Eu disse a Lápis que assumiria a responsabilidade e pediu que ela me deixasse e esperasse pacientemente. Enquanto estava preso nesta jaula e olhando para Farnese do outro lado das barras de ferro, verifiquei mais uma vez que meu julgamento naquele momento não estava incorreto. Eu era o mesmo que você. Agora, não era mais a hora de cavar, mas o tempo de liderar. Também existia uma existência paterna em minha vida. Além disso, em termos de personalidades imundas, ele era talvez igual ou pior que seu pai, nunca poderia ser considerado menos. Minha vida foi arruinada por causa desse homem. Seu senhorio, também. É isso mesmo, eu sou capaz de confessar desde que eu pessoalmente experimentei aprisionamento agora. A resposta de quem é a pessoa mais fácil do mundo para colocar na prisão foi meu pai. Isso não foi uma piada. Para começar, não havia duas maneiras sobre o fato de que meu pai era uma fera que merecia morrer. Eu tinha certeza disso desde que minha mãe, que o amara e o amara, mas até que finalmente amou até mesmo seu interior, tentou matá-lo. Exceto que, independentemente de ele ter sido morto ou não, até aquele dia chegar, havia muitas coisas que eu absolutamente precisava fazer. Mesmo enquanto meu pai estava me criando, nunca houve um dia em que eu tivesse morrido de fome. Só isso não era algo para honestamente ser grato por. Embora eu tenha sido criado por um pai que parecia um cachorro e cresci para ser um filho da puta, eu era, felizmente, um humano honesto.
Eu não tinha outra escolha a não ser reconhecer a realidade de que ele tinha cumprido um pouco seu dever como pai por causa do simples fato de que eu nunca morrera de fome desde que nasci. Foi por isso que, em vez de terminar a sua vida, decidi ficar satisfeito em apenas deixar a sua vida no poço sem fundo. Os companheiros que são conhecidos como misericórdia e tolerância, como eles chamam. Acontece que até eu era o filho gentil e obediente. O método foi simples. Mandei secretamente menores para as festas de troca que meu pai costumava realizar em sua casa predileta. Isso foi assim. Mesmo possuindo 4 ou 5 esposas, ele ainda desfrutava de relações sexuais promíscuas. Ele não estava desordenado? Não havia como alguém não demonstrar respeito por esse apetite exuberante. Eu acreditava que era um desperdício que só eu sabia sobre a perspicácia do meu pai assim, em conformidade, eu tinha criado espantalhos conhecidos como denunciantes e provas garantidas. Não havia necessidade de sair do meu caminho para começar um incidente. Mesmo nos lugares onde eu não participava, meu pai flertava com muitas mulheres. Entre eles, um pequeno escândalo de assédio sexual ocorreu em um lugar que não estava relacionado a mim. Verdadeiramente consistente, era outra garota do ensino médio. Havia uma razão pela qual eu diria que o complexo Lolita era uma doença mental vez após vez. Enquanto estava perplexo, eu coloquei o combustível, que eu tinha reunido até depois, no incidente que se iniciou naturalmente. Mesmo que eu me referisse a ele como combustível, não era nada de especial. Eu simplesmente os chamei em silêncio e disse algumas palavras para eles. Jovem mestre, por que temos que instalar secretamente uma câmera aqui? Eu disse a eles que eles não precisavam saber. Isto é realmente bom. Eu também posso confiar que você realmente me dará uma recompensa adequada quando isso acabar. Intimidá-los a acreditar silenciosamente em mim. Reunimos todos os conselhos de defesa, mestre jovem. Não se preocupe. Mesmo se o vídeo for vazado, a situação em que a família do presidente também é prejudicada não acontecerá. O fato de um estudante do ensino médio estar envolvido é apenas um pequeno obstáculo. Nós faremos o que quer que seja. Você está nos dizendo para deixar ser. Mas, se eles tivessem uma reclamação, eu lhes dizia para reclamar. Tornando-os inconscientes das coisas que eles tinham o direito de saber, fazendo com que eles não tivessem outra escolha senão acreditar naquilo que eles queriam acreditar, e fazê-los fazer as coisas que eles não deveriam fazer. A autoridade era originalmente algo assim e eu tinha uma quantidade suficiente de autoridade. Eu sorri para eles e falei: por que você não está respondendo? Todos engoliram em seco e responderam, que era o sucessor da empresa. Sim, entendido como você deseja. A hora de caçar tinha chegado. Quando um leão caça um cervo, eles não ficam intoxicados pela fragrância distante do sangue só porque já provaram o sangue do pescoço de um cervo uma vez. Mesmo depois que meu pai foi preso e eu imediatamente purguei todas as suas ajudas íntimas, permaneci vigilante. Eu interceptei a informação e os distorci. Seus denunciantes eram incessantes e, por alguma razão, repórteres genuínos abruptamente começaram a surgir da imprensa podre. Ah, se fosse assim, então não poderia ser ajudado, então acabei apenas dando de ombros. Fique na prisão para sempre. Esse foi o meu último desejo e meu pai mais do que alegremente cumpriu essa pequena esperança minha. Tornou-se assim, consequentemente. 4 dias depois, meu pai morreu devido a um ataque cardíaco. Eu olhei para o céu que tinha parado de chover. O vapor recusou-se a se dissipar e, em vez disso, penetrou na terra. Farnese estava em silêncio olhando para mim que estava naquele estado. Farnese. Eu posso ter conseguido no geral, mas cometi um erro no momento mais vital. Embora eu tenha prevalecido em aprisionar aquele homem, eu não poderia esperar que ele morresse devido a uma doença crônica dentro de 4 dias. 4 dias, apenas 4 dias. Uma época que era muito curta para retribuir o ressentimento acumulado durante toda a minha vida. Apenas 4 dias.
Eu, que havia fugido imediatamente depois de ouvir a notícia da morte súbita do meu pai, fiquei arrasada. Mesmo quando eu estava lendo a nota que ele supostamente havia escrito como testamento, apenas um único pensamento estava passando pela minha cabeça. O pensamento de que esse humano, esse bastardo parecido com um açougueiro, essa cobra venenosa e inigualável entre cobras venenosas, tinha visto todo o meu plano e propositalmente usado uma doença crônica como uma desculpa para cometer suicídio. Eu não tinha certeza de como meu plano foi descoberto. Ele provavelmente descobriu isso com sua intuição. Ele era um homem monstruoso, afinal. Desde problemas cardíacos foi uma doença crônica que ele teve por um longo tempo, ninguém suspeitou de sua morte. A opinião da maioria era que ele havia morrido porque ele estava propenso à morte, e foi meu próprio argumento razoável que ele merecia ser morto, mas eu era incapaz de fazê-lo. No final, eu posso ter conseguido a minha vingança, mas eu tive que viver o resto da minha vida com esse gosto amargo na minha boca. Bom para você, pai. Você deve se sentir despreocupado desde que foi capaz de ferrar seu filho mais uma vez no seu último momento de vida. Isso mesmo, bom trabalho morrendo. Você não gostava da ideia de compensar tanto o seu erro. Você queria retratar para mim o fato de que você não tinha nem mesmo uma única coisa em sua vida que você tinha que expiar.